Esse é o nosso primeiro dia. Nós estamos consagrando hoje o mês de janeiro. Cada dia, são 12 dias de clamor e são 12 pregadores diferentes. Esse ano a gente não vai repetir nenhum, né? E o pregador dessa noite é uma pessoa muito especial na minha vida, porque foi meu professor no seminário teológico alguns bons anos atrás, e foi alguém que impactou muito a minha vida e a vida dos meus colegas também, um exemplo para nós de dedicação, de empenho, de vida com Deus. É um desejo já antigo trazê-lo aqui para ministrar em nossa igreja. Eu já estive ministrando na igreja dele algumas vezes, e Deus preparou esse momento, que é um momento tão especial, dentro dessa campanha que é muito especial, e a gente vai ter a alegria de ser abençoado por essa palavra de abertura, pelo pastor da igreja Batista Kadoshi, né? Tem uma igreja em Bom Jardim, outra igreja também em Duas Barras, e eu quero que você receba com palmas o pastor Wellington Espínola. Aleluia, graça e paz, queridos. Prazer estar aqui, prazer poder conhecer os irmãos, prazer poder rever meu querido Marquinhos, como a gente chamava no seminário, carinhosamente. Deus nos deu, pastor Marcos, em nossa igreja, a visão profética, que esse ano de 2018 é o ano do Rehobote, é o ano do alargamento. E eu quero profetizar essa unção sobre essa igreja, que venha o alargamento, que venha a extensão. E quando Deus abre a extensão, significa que o inimigo vai ficar de fora, porque a prosperidade vem, a bênção vem, aquilo que Deus determinou vai acontecer, o impedimento cessa. E eu quero que, em nome de Jesus, Senhor, traga à existência essa bênção na vida dessa igreja, em nome de Jesus. De verdade, nós estamos muito felizes de poder estar aqui, louvamos a Deus por essa estratégia de clamor, porque a palavra profética diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então, coisas que Deus quer trazer à existência que nós não conhecemos, elas acontecem através do clamor, quando a gente clama, quando a gente busca, não é? E nós cremos que em nome de Jesus, coisas grandes o Senhor vai estar trazendo à existência na vida dessa igreja. Queridos, quando o pastor Marcos nos convidou para estarmos aqui, nós começamos a orar. Eu disse: Deus, eu não quero pensar um sermão do meu arquivo para levar para essa igreja. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração aquilo que o Senhor quer que a igreja ouça. Nós começamos a orar, começamos a buscar, e Deus me levou a esse texto. Quero dizer para os irmãos, eu sempre digo isso, pastor Marcos, em nossa igreja, sempre que nós convidamos alguém, eu não faço nenhum tipo de recomendação, não é? Eu quero dizer para vocês que o pastor Marcos não me fez nenhuma recomendação, não me falou nada sobre a igreja, mas eu tenho certeza que aquilo que os irmãos precisam, Deus vai falar, não o pastor, mas Deus vai falar o coração de vocês. Atos 13, a partir do verso 1 até o verso 3, amém? Todos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor. Podemos orar? Amém? Fecha teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que há poder na Tua palavra. E que, Senhor, o Teu Espírito Santo seja aquele que vai ministrar ao nosso coração.
Pai, que todo impedimento, que toda resistência, que toda fortaleza, seja ela humana ou espiritual, caia e que a Tua palavra, Senhor, venha ao nosso coração como terra fértil para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Queridos, todos nós um dia fomos chamados a Cristo, glória a Deus por isso. Não é? E Jesus, Ele chama e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós ouvimos esse clamor. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não ouviu esse clamor, nós profetizamos salvação sobre a sua vida. Mas nós que ouvimos esse clamor, fomos ao Senhor, mas não fomos para ficar. Nós não fomos para estar assentados, não é, aos pés do Senhor. Seria muito bom, mas a palavra diz que Jesus nos chama e depois o que Ele faz? Ele nos envia. Para fazer o quê, pastor? Para fazer o quê? O que o Senhor nos manda fazer? O que o Senhor tem mandado esta igreja fazer? O que o Senhor tem mandado você fazer? Queridos, quando a gente olha para essa igreja que para mim foi muito especial, porque essa igreja de Antioquia, ela estava para os gentios, como a igreja de Jerusalém estava para os judeus. Era uma igreja que tinha um potencial muito grande, era uma igreja que estava num contexto grego, num contexto de uma diversidade muito grande, mas uma igreja que entendeu o propósito da expansão, a igreja que começou a enviar as pessoas para fazer aquilo que Jesus havia determinado que se fizesse. Mas não enviou de qualquer jeito. Porque a palavra diz que eles estavam fazendo o quê? Versículo 2: e servindo eles ao Senhor. O que que Jesus quer nos ministrar nessa noite? O que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite? Queridos, nós somos chamados para servir. Amém? Pastor, mas servir fazendo o quê? Queridos, nós somos chamados para servir. Se nós olharmos, queridos, o contexto dos evangelhos, nós vamos ver Jesus declarando, lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, essa palavra que nós lemos no início de Atos dos Apóstolos, e servindo eles ao Senhor, algumas versões bíblicas, elas traduzem, como a NVI, por exemplo, e louvando ao Senhor, e adorando ao Senhor. Mas quando a gente vai no original, queridos, no grego, nós encontramos que a palavra aqui é realmente servir. Quando nós analisamos algumas versões em inglês também, como a American Standard, como a King James, a gente vê a palavra ministrando, e ministrar significa o quê? Servir. Queridos, a gente vive num tempo em que a gente fala de ministros, ministro da palavra, ministro de louvor, ministro de jovens, ministro disso, ministro daquilo. Pastor, eu quero ministrar. Pastor, eu quero um ministério. E nós falamos de servir, mas não entendemos o que significa servir. Porque ministrar, ministério, ministro, significa o quê? Servir. Queridos, a base daquilo que o Senhor quer realizar através da igreja de Jesus começa com o entendimento acerca do que significa servir. A palavra está dizendo para nós que esses irmãos que eram profetas, que eram mestres, eles estavam num contexto dessa igreja, ainda não havia uma determinação, ainda não havia uma orientação, ainda o Espírito não havia se manifestado, mas o que eles estavam fazendo? Servindo. E servindo eles ao Senhor. A igreja de Jesus foi estabelecida para servir. O nosso coração, queridos, precisa estar disponível ao Senhor, não é o pastor, não é o líder, ao Senhor para servir. E quando a gente está disponível ao Senhor, a gente também está submetido à autoridade, à direção, à estratégia que Deus dá, e nós vamos simplesmente servir.
Irmãos, eu posso dizer para vocês com toda a certeza que eu nunca na minha vida quis ser pastor. Eu fugi o quanto pude desse negócio. Porque desde quando me converti, eu me converti com 11 anos de idade, não tem muito tempo não, fica tranquilo. O cabelo está branco, mas... Eu sempre fui muito próximo aos meus pastores. E sempre vi como é que era difícil pastorear. Como era difícil cuidar de pessoas, como era difícil estar à frente de rebanhos. E eu sempre quis ajudar, mas quando as pessoas, muitas vezes, eu tinha 15 anos, quando eu subi no púlpito a primeira vez, o pastor foi corajoso em me chamar para pregar. E eu louvo a Deus que o púlpito era grande, então ninguém viu as minhas pernas tremendo. Porque literalmente estava batendo um joelho no outro. E ali as pessoas começavam a me chamar de pastorzinho. Aí, pastorzinho. E eu odiava isso, eu ficava em crise com esse negócio de pastorzinho. E o dia que Deus realmente me chamou, eu pensei o seguinte: será que eu estou indo porque Deus me chamou ou porque as pessoas me chamavam de pastor? Nós precisamos entender que a primeira coisa, antes de você receber qualquer tipo de título, se é que precisa receber, você e eu somos chamados para servir. E quando a gente olha para o Novo Testamento, queridos, a gente vê pelo menos 3 palavras que descrevem para nós o que a nossa Bíblia muitas vezes só traduz como servir. A primeira palavra que nós conhecemos muito bem, eu creio que a maioria aqui conhece, é a palavra doulos. A palavra doulos no grego significa escravo. Significa aquele que não tem vontade própria, significa aquele que tem um senhor, aquele que tem um dono, aquele que faz simplesmente aquilo que lhe é necessário fazer, aquilo que lhe é exigido fazer. Ele abre mão da sua vontade para cumprir tão somente a vontade do seu Senhor. Paulo gostava muito dessa expressão. Nas suas epístolas, geralmente Paulo escrevia lá no início, não é? Paulo, servo de Cristo. Ele estava dizendo: Paulo, escravo de Cristo. Ele estava dizendo: eu abri mão da minha vontade, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão dos meus planos para servir como escravo a Cristo. Aleluia. A segunda palavra no grego, queridos, que fala para nós sobre servir, é a palavra que aparece em Atos no capítulo 6, quando os diáconos, não é, são instituídos. É a palavra diácono. Significa servir no sentido de ajudar os necessitados. É o servir na ajuda àqueles que estão precisando de algo. Era ajuda às viúvas, era ajuda aos órfãos, era ajuda àqueles que estavam menos necessitados. E aqui nesse livro de Atos 13, no capítulo 13, nesse texto que nós lemos, nós temos uma palavra, a terceira palavra, que não é muito conhecida nossa. Uma palavra que poucas vezes aparece no Novo Testamento, é a palavra leiturgonton, ou leiturgoi, que significa o serviço público não remunerado. Originalmente era esse o sentido. Mas significa quando eu sou livre para fazer o que eu quero, eu tão somente escolhi fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Aleluia. Esse é o sentido do que está aqui nesse versículo 2. E servindo eles ao Senhor. Palavra leiturgonton. Eu estou fazendo algo sem esperar nada em troca. Eu simplesmente quero servir. Eu quero ser uma bênção. Eu quero fazer diferença. Eu não espero reconhecimento. Eu não espero um tapinha no ombro. Eu não espero que ninguém cite o meu nome. Eu simplesmente quero servir. E quando a gente começa a olhar, queridos, para esse... Me perdoem, eu não vim aqui, queridos, para ostentar. Me perdoem por citar o grego aqui. Mas eu estou citando para que você entenda o original, o que está no sentido primário da palavra. Para que você entenda, meu irmão, que quando a gente vai na palavra, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente está se afastando dos princípios estabelecidos pelo Senhor, que são tão claros, são tão simples para nós. Deus nos chamou para servir, e servir sem esperar nada em troca. A gente estava aqui adorando,
não é? Aquele louvor que diz: se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. A gente está vivendo um tempo de mercantilismo, não é? As igrejas, as doutrinas teológicas que estão surgindo aí, estão oferecendo algo para você. Olha, vem para cá porque você vai ter uma casa própria, vem para cá porque Deus vai te dar um carro 0 quilômetro, você vai ter uma casa na praia, você vai ter isso, se você é empregado, você vai ser empresário, vem para cá. Não é isso que o Senhor nos chama. Jesus te chama para servir. Aleluia. E se o Senhor não nos desse nada, irmãos, pela salvação que Ele já nos deu, pelo direito de acesso ao lar celestial, pelo direito de termos uma herança espiritual, nós já deveríamos adorar e servir ao Senhor pelo resto da nossa vida, com alegria, com gozo no nosso coração, porque isso já é algo extraordinário para nós. Mas o que a palavra diz é que Deus tem muito mais, amém? Não, olha para o teu irmão, profetiza na vida dele, fala para ele assim: Deus tem muito mais para você. Aleluia, infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Mas como começa isso? Com o servir. Deus não te chamou para você ficar parado, Deus te chamou para você servir. E você não precisa estar aqui na frente com o microfone. Você não precisa ter um título. Você não precisa estar aqui tocando um instrumento. Porque às vezes a gente olha as pessoas que estão na frente, né, pastor Marcos? A gente fala: puxa, eu queria tanto estar lá. Se Deus te escolheu para isso, amém. Se não, fica tranquilo, porque algo o Senhor determinou para que você sirva. E quando a gente começa a esmiuçar esse texto aqui, queridos, a primeira coisa que me chama a atenção é o versículo 1 de Atos 13, que vai falar para nós que nessa igreja de Antioquia havia profetas, havia mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Profetas, mestres, pessoas de várias nacionalidades, porque a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha essa característica, por ser uma igreja gentílica. Era uma igreja que aglomerava pessoas de todas as nacionalidades, pessoas de culturas diferentes, pessoas de origens diferentes. Eu vejo aqui uma diversidade muito grande. E quando a gente fala de diversidade, queridos, algumas pessoas começam a pensar o seguinte: aquilo que tem diversidade, aquilo que tem diferença, geralmente causa problema. Aonde há muita diferença, geralmente vai ter algum tipo de conflito. E é interessante que quando a gente olha para a igreja, a gente vê uma diversidade muito grande, né, irmãos? A gente vê pessoas de todo tipo, não é? Pessoas que tem um grau acadêmico maior, outro tem um grau acadêmico menor, um tem uma profissão, outro tem outra, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, mas quando nós estamos aqui, nós estamos unidos por um só propósito. Que propósito é esse? Servir. A diversidade daquela igreja, queridos, não era problema. Por quê? Porque eles estavam reunidos com um só propósito. Qual era? Servir. Eles estavam servindo. Uma coisa que a gente tem observado, queridos, a nível de igreja, é que muitas pessoas acham que determinadas atividades, determinados serviços na igreja, vamos colocar assim, são mais importantes do que outros. E a gente começa a ver uma corrida como se as pessoas estivessem num ambiente de trabalho, buscando uma carreira, buscando um reconhecimento, buscando um crescimento. Então, quando determinadas pessoas chegam a um patamar, ele já acha que ele é melhor do que o outro, porque ele conseguiu alcançar uma situação maior do que o outro. E a gente começa a viver essa realidade nociva, maligna, que está lá fora no mundo. Irmão, você é importante. Você lembra o que Paulo falou? O que Paulo compara a igreja? Amém ou não amém? Como é que Paulo compara a igreja? A quê? Ao corpo.
O corpo é um grande exemplo de diversidade, é ou não é, irmãos? O corpo é um grande exemplo de diversidade. A gente começa a falar assim, não, pastor, porque o coração ele tem uma importância muito grande. Bota o coração sozinho para ver se ele faz alguma coisa. Bota o pulmão sozinho para ver se ele faz alguma coisa. Alguém sobrevive só com pulmão? Alguém sobrevive só com coração? Não, cada parte, até aquela que a gente nem sabe que existe, ela está ali porque ela tem o quê? Uma função. E todos são importantes para quê? Para o funcionamento do corpo. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que talvez nunca tenha subido aqui, você que talvez nunca tenha pego no microfone, você que talvez até ache que Deus esqueceu de você, eu quero dizer para você que você é tão importante quanto qualquer outro, porque o Senhor te chamou para servir, e aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não pode ficar por fazer. A diversidade daquela igreja não impediu que eles servissem ao Senhor. Não impediu que eles trabalhassem num contexto totalmente adverso, porque eles eram perseguidos. Havia perseguição, havia risco, havia ameaça de morte. Eu gosto muito daquele texto que diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Aleluia. Eu me lembro que na minha adolescência nós tínhamos um trabalho com adolescentes no Rio de Janeiro, na minha igreja de origem. E todos os domingos à tarde nós saímos com uma caixinha de som portátil e fazíamos às vezes 3, 4 ar livres. E a gente levava um rolo de fio, tinha mais ou menos 20 metros, ia numa casa próxima, pedia para ligar. Tinha um irmãozinho lá que era o nosso Spider-Man, era o Homem-Aranha, e ele subia numa árvore e colocava aquela corneta, naquela época podia, né? A gente levava aquela corneta e pendurava aquela corneta em algum lugar e armava ali aquela caixinha de som, colocava um disco de vinil para tocar uma música. Imagina só, muitos aqui nem sabem o que é isso, né? E às vezes o disco estava meio cansado e quando você botava o disco, a agulha fazia assim... Aquele microfone que saía, né? A voz abafada. Mas a gente estava ali para falar do Senhor. Queridos, nós somos chamados para servir. Eu quero te desafiar, meu irmão, nessa primeira noite de clamor, quando esta igreja está clamando por cada mês do ano, começa a orar e começa a dizer, Senhor, o que o Senhor me chamou para servir? Eu quero servir. Amém, meu irmão? Amém. Não diga para o Senhor, Senhor, eu quero servir fazendo isso. Não, diga para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu sirva? É diferente. Porque não é você impondo para Deus o que você acha que você faz bem. É você dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu quero servir. O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Aleluia. Aquele que varre, serve ao Senhor. Aquele que toca um instrumento, serve ao Senhor. Se eu disser para você que eu já toquei numa banda, você acredita, irmão? Tocava guitarra lá. Hoje, se eu pegar meu filho, dizer, pai, me ensina aí. Hoje ele toca muito melhor do que eu. Eu falo para ele hoje, me ensina aí umas posições dessa aí, rapaz. Você estica o dedo assim, parece até que, não é? Eu não consigo mais fazer isso. Mas quando eu comecei, a gente tocava lá, e fomos tocando. Tinha um irmãozinho que tocava flauta, a gente acompanhava ele. Depois a gente falou, vamos chamar o pessoal aí para cantar junto com a gente. Nós chamamos o pessoal. E aquilo foi crescendo, virou uma banda. E a gente foi convidado para tocar em várias igrejas. Olha só, o pessoal era doido, chamava a gente para tocar fora. Eu me lembro que uma vez nós fomos tocar lá em Xerém. Não é? 2 Kombi, uma Kombi enguiçou, Jesus. Lá em Xerém, irmão, imagina só. Fim de mundo terrível. Muitas aventuras. Mas o desejo era servir ao Senhor. Querido, não imponha para o Senhor o que você acha que você deve fazer. Diga, Senhor, eis-me aqui. Aquilo que o Senhor quiser que eu sirva, aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Eu costumo dizer na minha igreja, não é? Eu sirvo como pastor.
Eu não sou pastor, eu sou servo. Eu sirvo como pastor. Agora, se Deus disser assim, hoje você vai deixar de ser pastor, você vai fazer outra coisa. Amém, Senhor, eu estou aqui. Eu estava compartilhando com o pastor Marcos. Nós chegamos a primeira vez em Duas Barras em 1997. Pastoreamos uma igreja tradicional por 6 anos. E Deus nos deu a visão do avivamento. E Deus começou dentro de uma igreja tradicional a batizar pessoas com o Espírito Santo. Deus começou a curar. Deus começou a fazer coisas que a gente lia na palavra, mas não achava que acontecia ainda hoje. E nós tivemos que nos retirar daquela situação e começar um novo ministério. Deus meio que me empurrou para um novo ministério. Eu, na verdade, falei, agora eu vou deixar esse negócio de pastor, eu vou voltar para a minha profissão, vou voltar a fazer o que eu fazia, e agora acabou. Deus, o Senhor falou, nada disso. Agora você vai entrar numa outra esfera. O Senhor me empurrou. E nós, esse ano, queridos, depois de 14 anos do Ministério Kadosh, e nós já estávamos hoje com 2 igrejas, Deus ministrou meu coração, é tempo de você deixar Duas Barras. É tempo de você ficar só em Bom Jardim agora. E quando eu falei para o meu pastor auxiliar, falei, Deus está falando que a partir de agora é contigo. Quase que ele caiu da cadeira. Ele falou, pastor, mas por quê? Eu falei, porque Deus determinou, a igreja não é minha, a igreja é dele. E Deus falou que é um novo tempo. E o que Deus vai fazer agora é com você, não é mais comigo. Se eu insistir em ficar, vai travar. Se eu sou servo, eu preciso entender aonde Deus me manda servir. Porque se eu insistir em ficar onde Deus não mandou que eu ficasse, a coisa trava. E eu passei a bola para ele. Falei, agora é contigo. O dia que nós declaramos para a igreja, foi muita gente chorando. O pessoal veio me abraçar. Eu falei, irmãos, não estou indo para outro país, não. O pastor vai continuar aí. A gente vai continuar vindo aqui, a gente vai continuar se vendo. Mas é um novo tempo. Deus determinou isso. Então, querido, eu queria que você recebesse essa palavra e a partir de hoje você começasse a orar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu sirva? Porque quando a gente começa a ler esse texto, a gente começa a entrar no entendimento de uma outra coisa que acontece aqui. Porque quando a gente começa a servir, Deus começa a falar. Amém? Quando você começa a servir como e na condição que Deus mandou você servir, Deus começa a falar, porque o texto, o versículo 2 está dizendo, servindo eles ao Senhor, orando, jejuando, o Espírito Santo disse, separai-me a Paulo e Silas, e Paulo e Barnabé, para a obra a que eu os tenho chamado. Querido, quando eu li esse texto, sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Entenda isso. Quando você está servindo ao Senhor sem esperar nada em troca, Deus tira você de um nível de servir e leva você para um outro nível de servir. Aleluia! Você está entendendo isso, irmão? Deus tira você de um nível e coloca você em outro. Você está só querendo servir. Senhor, eu só quero servir, eu não quero nada em troca, não há nenhuma expectativa no meu coração, eu não estou esperando ter reconhecimento de nada. O Senhor fala assim, amém, é isso que eu quero, agora eu vou levar você para um outro nível. Ele vai e leva você para um outro nível. Aleluia. Pastor, quer dizer então que só Paulo e Barnabé que foram servir? Não, os outros continuaram servindo. Paulo e Barnabé receberam uma estratégia diferente. Irmãos, quantas vezes a gente está tão preocupado em buscar estratégia, fazer plano para isso, plano para aquilo, a gente está esquecendo do básico, do elementar, que é tão somente servir. E quando eu olho para esse verso, onde o Espírito Santo manda separar Barnabé e Saulo, eu começo a ver, queridos, que estava começando algo que eu acho que naquele momento eles não tinham noção do que Deus estava fazendo. Você lembra do ide de Jesus lá em Atos 1:8? Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eles não tinham noção que eles estavam começando, porque, queridos, a primeira viagem missionária que começa aqui, Paulo viaja
e implanta o evangelho em 10 cidades. Você está entendendo isso, irmão? 10, olha só, eles só estavam servindo. Leiturgóis, servindo sem esperar nada em troca. Agora o Espírito fala: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles então são enviados. E quando eles são enviados, eles viajam a 10 cidades. Eles implantam o evangelho em 10 cidades. Nem todas as cidades foi estabelecida uma igreja, mas em todas essas cidades o evangelho foi pregado. Vou citar para vocês aqui: Antioquia da Síria, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Você está entendendo, irmão? Nenhum deles sabia do que estava acontecendo no coração de Deus, mas quando eles começaram a servir, o Senhor os tirou de uma condição e os levou para outra. Você está preparado para Deus te levar para uma outra condição? Eu acho que muitas vezes, se Deus falar o que Ele vai fazer com a gente foge, né? Não, se Deus falasse para onde Ele ia me levar, há 20 anos atrás eu tinha fugido. Eu fugia. Porque há 20 anos atrás, você não tem noção de como era Duas Barras. A igreja tinha 27 membros com a minha família. Muitas vezes o professor da escola dominical, o pastor Marcos, não aparecia e eu tinha que lecionar, eu tinha que dirigir o culto, eu tinha que pregar, às vezes até tocava. Era o pastor que chutava, batia pênalti, cabeceava, fazia tudo. Só Jesus na causa. Mas quando você serve, Deus tira você de uma condição e começa a fazer descortinar coisas que você não imagina. Amém. Aleluia! Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, que Deus vai te levar a uma condição que você vai se impressionar com o que Deus vai fazer. E como que Deus vai fazer isso? Quando você começar a servir. Aleluia. Sem esperar nada em troca, sem brigar com o teu pastor. Não, porque às vezes tem pessoas que brigam com o pastor. Pastor, e aí? Vai sair uma vaguinha lá no Ministério de Louvor? Não, já falei com fulano, mas mandou esperar, esse negócio de ensaio, esse negócio de aprender repertório, eu já queria começar logo hoje, eu tenho uma voz boa. Eu me lembro de uma irmã que uma vez chegou para mim, para minha esposa, e falou assim: pastor, eu até me assustei. Ou o senhor me dá um ministério, ou o senhor mostra o meu pecado. Eu falei: ih, Jesus, o negócio agora ficou ruim. E eu comecei então a conversar com a esposa, eu falei: meu Deus, essa irmã está quase batendo na gente. Ela não entendia o que era ministério, irmãos. E minha esposa tinha um trabalho com mulheres em Duas Barras, todas as segundas-feiras, ela pegava o ônibus, nós, a maioria do tempo, sempre moramos em Friburgo, mas nós chegamos a morar 2 anos e alguma coisa lá em Duas Barras, mas nesse tempo a gente morava em Friburgo, então minha esposa ia de ônibus e voltava de ônibus, tinha que terminar cedo, porque o último ônibus de Duas Barras para Friburgo sai 8h15, mais ou menos. E minha esposa então falou: olha, vamos passar então essa responsabilidade do Ministério de Mulheres para essa irmã. Chamamos ela, falei: irmã, você aceita? Aceito, pastor. E ela então começou. Minha esposa às vezes ia, mas já passou a não ir todas as segundas-feiras. Irmãos, não durou 3 meses. Ela nos procurou e falou: pastor, isso não é para mim. Eu falei: você não queria um ministério? O que você pensa que é ministério? É simplesmente estar à frente? É simplesmente liderar? É simplesmente ser visto como líder? Não, ministério significa servir. E se você não tem coração de servo, Deus não vai te colocar à frente de outros. Se Jesus, que é o Filho de Deus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E tem gente que está querendo ser servido. Há pouco tempo me mandaram uma foto de um pastor, não sei se era pastor, o que era, pregando em cima das costas de 2 irmãos de 4. E esse camarada em pé nas costas, equilibrando nas costas de um e de outro, com o microfone na mão pregando. Irmão, que coisa absurda. Se nós não entendemos o que significa servir, se você não entende o que significa fazer algo sem esperar nada em troca, como é que o Senhor vai te colocar em outra posição?
Foi a partir do servir. Foi a partir do servir que Deus separou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária que estabeleceu algumas das principais igrejas do Novo Testamento. Querido, se você entende que Deus pode levar você a condições que você não imagina, simplesmente comece a servir. Aleluia! Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o servir libera poder. Se você prestar atenção no versículo 2, a palavra diz que eles já estavam orando e jejuando, amém? Você viu isso ali? Eles já estavam orando e jejuando. Mas estavam orando e jejuando num outro propósito, para que o Senhor desse estratégia, para que o Senhor falasse ao coração deles. Aí o Senhor falou, olha, me separe aí Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí o versículo 3 diz que eles fizeram o quê? Jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles continuaram jejuando, agora com outro propósito. Nós precisamos cobrir os nossos irmãos com poder, porque o Senhor os chamou para uma obra. E eles sabiam que a batalha seria grande, eles sabiam que a perseguição seria grande, eles sabiam que a ameaça seria grande, o perigo seria grande. Então agora nós precisamos revestir os nossos irmãos de poder para que eles possam ir e servir. Será que hoje acontece a mesma coisa? Quando você vê alguém despontando porque está servindo, você ora para Deus cobri-lo com poder, você fala assim, era eu que tinha que estar lá. Irmão, não fica tranquilo, os que fazem isso não vieram hoje. Ô, pastor, você foi injusto, pastor. Estou contigo aqui há tanto tempo. Estou aqui, trago água para você aqui no púlpito, pastor, oro por você. Eu tinha um irmão que dizia que era meu intercessor. Pastor, eu intercedo, acordo todo dia, toda madrugada, 3 horas da manhã para orar por você. Depois aquele irmão trouxe um problema sério, irmão, que você não imagina. Quase que eu falei para ele, se tem um intercessor igual a você, eu não preciso de inimigo, não. O diabo não precisa nem se preocupar comigo, já tem você. Você não imagina o que essa pessoa fez. Eles começaram a orar e buscar o quê? Poder. Aí a gente volta em Atos 1:8, porque foi a primeira coisa que Jesus fala. Antes de fazer o quê? Antes de ir, antes de servir. Aleluia. Vocês precisam de quê? Poder. E lá em Atos 1:8, Jesus fala de algo que tem muito a ver com Atos capítulo 13, quando nos fala de servir. Jesus fala de testemunhas. Deixa eu perguntar uma coisa a você, meu irmão. Você realmente tem sido testemunha? A gente volta àquilo que o pastor começou falando aqui. Às vezes a gente lê a palavra, mas não entende o sentido original. A palavra que Jesus usa para testemunha é marturel, a mesma palavra que tem a raiz de uma palavra que a gente conhece muito bem, que é a palavra mártir. O que é um mártir? É aquela pessoa que defende uma causa, não é? Que defende uma visão, que defende uma ideologia e que, se precisar, ela morre, mas não abre mão daquilo que ela defende. Quando Jesus fala, meus irmãos, de testemunha, Jesus está falando de uma testemunha que não são meros espectadores. Não são testemunhas que estão apenas assistindo. Irmãos, eu estou vendo que a igreja do século 21 se tornou uma igreja de entretenimento. Uma igreja que esqueceu o que significa servir. E uma igreja que começou a virar teatro. Igrejas que trazem pessoas conhecidas, cantores gospel, né? Agora não fala nem mais cantor evangélico, né? Cantor gospel. Gospel singer. Não é? Para poder dar mais aquele tchan, né? Falando em inglês fica mais bonito, né? Aquele tchan gospel.
Arrumar um pastor com nome americano. Né? Aí o pessoal fala, esse pastor é bom, o nome dele é americano, pastor James Stewart. Já pensou, o pastor Marcos André fala assim, olha, vai pregar no primeiro dia da campanha, o pastor James Stewart, lá do Texas. Irmãos, ia encher isso aqui. Né? Aí ia chegar o pastor Hélio e falar, cadê o Stewart? Eu tive um pastor, amigo nosso, na Baixada Fluminense, que convidou um pastor americano para pregar. O pastor americano foi, mas o intérprete não foi. Imagina só, ele falava o inglês, mas aquele inglês, sabe como é que é, né? Aquele inglês só básico. Ele falou, meu Deus, e agora? O pregador está aqui, mas o intérprete não veio. Ele falou, Jesus, dá graça. E ele falou para mim, Wellington, o americano pregou uma coisa, eu preguei outra. No final, 3 conversões. Aleluia! Olha como é que Deus faz, né, irmãos? O pessoal foi ouvir o americano, mas ouviram foi o pastor da igreja, porque ele pregou outro sermão. Testemunha não são aqueles que simplesmente estão olhando a coisa acontecer, irmãos. Eu acho que tem muita gente na nossa igreja que você fala assim, olha, meu irmão, eu preciso de você. Se o pastor falar isso, ele vai fugir. Fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Irmão, deixa eu dizer algo profético para vocês nessa noite. O Senhor não te chamou para ser um mero espectador. Existe algo que você precisa fazer. Amém? Não, olha para o teu irmão, dá uma sacudida nele e fala para assim, tem algo que você tem que fazer. Você lembra de Jonas, irmão? Lembra de Jonas? Famoso Jonas. Não é? Famoso Jonas. Por que ele era famoso, pastor? Porque era um cara temoso. Ao extremo. E aí, quando eu estudei uma época, irmãos, eu fui pesquisar o livro de Jonas, e eu descobri que Amós era contemporâneo de Jonas. Eu descobri que Isaías era contemporâneo de Jonas. Aí eu pensei, por que Deus não mandou outro lá no lugar dele? Você não quer ir não, Jonas? Tudo bem, vou mandar Isaías, vou mandar Amós, vou mandar outro profeta mais obediente que você. Mas Deus foi lá e sacudiu o barco de Jonas. Deus permitiu que o grande peixe o tragasse, e ele ficasse 3 dias. Olha como é que ele é temoso. Ele só orou no 3º dia, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu brinco lá na minha igreja que você entra numa peixaria, o cheiro já é ruim. Imagina você dentro do peixe. Ficou 3 dias e 3 noites, só no 3º dia é que ele ora e se rende, o peixe vai lá, vomita ele na areia. E algumas pessoas pensam, pastor, Nínive ficava na praia. Não, irmão, olha no mapa que tem na sua Bíblia, você vai ver que Nínive ficava a mais ou menos 600 quilômetros da praia mais próxima. Por que Deus insistiu com Jonas? Porque existe algo, irmão, escute isso. Existe algo que você precisa fazer. E aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus chamou você para fazer, a gente não pode transferir para outra pessoa. Aleluia. Se eu e você não fizermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Ele vai nos cobrar. Eu não estou falando isso para você ficar com medo não, irmão, mas eu preciso falar isso. Ele vai nos cobrar. Se você está pensando que o Senhor te chamou apenas para você ficar sentadinho aí, não é? Às vezes olhando para o louvor, falando assim, esse pessoal precisa melhorar, essa técnica do louvor não está muito boa não, pastor precisa estudar mais, a palavra dele não foi legal hoje não. Irmão, Deus te chamou para fazer algo, não só ficar olhando. Tem algo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Amém, meu irmão? Você pode imaginar quantas pessoas que você já passou perto delas, que poderiam ter aceitado Jesus se você tivesse tido a coragem de falar de Jesus para elas? Nós temos em nossa igreja uma irmã que foi visitar um tio que estava doente, estava com um problema sério na perna. E ela não tinha conversado conosco, não tinha falado nada, mas quando ela chegou lá, ela foi incomodada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou, unge e ora, porque eu vou curar. E ela falou, meu Deus, mas eu não orei por cura, como é que vai ser isso? Eu não conversei com o pastor, eu não pedi permissão ao pastor, como é que vai ser? E o Espírito Santo falando com ela, unge e ora, porque eu vou curar. E ela abriu a sua bolsa, pegou o olhinho, foi lá na perna do tio, passou e falou assim, em nome de Jesus, eu declaro cura. E aquele homem foi curado. Amém. Aleluia.
Irmãos, às vezes a gente tem medo de fazer aquilo que o Senhor está chamando a gente para fazer. Não tenha medo, sirva. Sirva, há uma autoridade sobre você. Lembra o que Jesus falou? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Há uma unção de poder sobre a tua vida. E nós precisamos servir. Aleluia. Queridos, essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. Servir. O Senhor te chama para servir. Pastor, mas o que Deus quer que eu faça? Aí eu vou ser com Deus. Você vai orar. Você vai começar a fazer alguma coisa. Procure o seu pastor, procure o seu líder. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Tem alguma coisa para varrer aí? Precisa limpar alguma coisa? Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Eu me lembro da história de uma senhora que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu queria pedir permissão ao senhor para fazer uma coisa na igreja. Ele falou: pois não, irmão, o que a senhora está pensando? Era uma igreja que tinha aquelas cadeiras de plástico, né? Não era bancos como aqui, mas aquelas cadeiras de plástico. Ela disse o seguinte: pastor, todo final de culto, eu quero arrumar todas essas cadeiras, eu quero alinhar as cadeiras, eu quero deixá-las todas bonitinhas, só deixa eu fazer isso. E o pastor disse: amém, irmã, está abençoado. E acabava o culto, aquela irmãzinha lá, botava cadeira por cadeira, alinhava. Era o ministério dela, servir. Estou te dando exemplos, eu já estou caminhando para o final. Outro irmão orava, outro irmão dirigia um carro da sua casa para o trabalho durante mais ou menos 1 hora. Ele dava carona a um companheiro, eles iam conversando, batendo papo durante 1 hora, era muito bom, porque o tempo passava rápido, ele chegava rápido. Um dia o amigo mudou, ele começou a dirigir sozinho, e um dia o Espírito Santo começou a incomodá-lo, falando: por que você conversa com teu amigo e você não quer falar comigo? Ele falou: opa. Ele fez para o painel do carro umas fichas de oração. Ele ia dirigindo, é claro, de olho aberto, né, irmão? Porque senão ia tentar o Senhor, né? Dirigindo de olho aberto, e a fichinha de oração lá, e ele clamando: Senhor, abençoa a vida de fulano que está enfermo, Senhor, abençoa a família de fulano que está desempregada. Ele começava a orar no ministério de oração, 2 horas por dia orando, irmão, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E aquele irmão estava servindo. Às vezes a gente olha e acha: não, pastor, servir é só aqui na igreja. Não, irmão, ora que Deus vai te dar uma estratégia para você servir. E tudo aquilo que Deus vai trazer à existência na sua vida, todos os lugares onde o Senhor vai te levar, todo o poder que vai ser desatado sobre você, sobre o ministério, sobre aquilo que Deus quer usar você para fazer, vai começar a partir do teu entendimento sobre servir. Não se deixe contaminar. O que está sendo falado por aí sobre ministério não tem nada a ver com o que está na Bíblia, não. Você está esperando reconhecimento, você está esperando aclamação. O Senhor diz que aqueles que se exaltam serão o quê? Humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. A verdadeira exaltação é aquela que está lá no céu te esperando. Porque a palavra diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar por esse mês de janeiro. Primeiro mês do ano. Olha como é que é profético. Primeiro mês do ano. Você vai começar esse ano, nesse mês de janeiro, dizendo: Senhor, eu quero servir. Quero servir. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Começa a orar, irmão. Às vezes as coisas de Deus são tão simples e a gente não consegue entender. A gente gosta de coisas complicadas, a gente gosta de coisas bem elaboradas, mas a palavra de Deus, as coisas que vêm de Deus são extremamente simples. Jesus escolheu pessoas normais, comuns,
para fazer deles apóstolos, pessoas desprezadas. Jesus andou com eles aproximadamente 3 anos para ensinar para eles: olha, é assim que vocês têm que fazer, é assim que vocês têm que viver, vocês têm que fazer diferença. Servir. Uma luz que não acende mais não serve. O sal que não salga mais não serve. Porque há um propósito no sal. Ele precisa dar sabor. Há um propósito na lâmpada, ela tem que acender. Há um propósito de Deus na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: o inimigo não quer que esse propósito de Deus na sua vida flua. Ele quer apagar isso de todo jeito. Ele quer trazer lutas na sua vida. Ele quer trazer dissensões. Ele quer trazer confusão espiritual. Ele quer trazer sentimentos no teu coração, para você dizer assim: olha, eu não aguento mais, eu vou desistir. E ele vai estar aplaudindo. Porque no momento que um servo de Deus desiste, o propósito de Deus a partir daquela vida para. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que você não vai parar. Hey. Você vai entender e você vai colocar em prática esse servir, e você vai ver Deus te levando a patamares cada vez maiores. Hey, aleluia. Para fazer coisas que você talvez nunca sonhou. Hey. Nunca imaginou, mas Deus vai fazer, porque Deus é fiel com aqueles que o servem de verdade. Esse mês de janeiro seja um mês em que você vai começar a viver uma expectativa totalmente nova, porque você vai trazer o servir do Senhor. Aleluia. Você vai começar a fazer diferença nas pessoas que estão perto de você. Você vai começar a fazer diferença no seu trabalho. Você vai começar a fazer diferença lá com o seu vizinho, aquele vizinho problemático, aquele vizinho que você tem orado há muito tempo para ele ir embora, e o Senhor não tira ele de perto de você. Sabe por quê? Porque Deus quer usar você para mudar a história dele. Esse mês, primeiro mês, que seja, querido, uma atitude em nossas vidas para mudar tudo que vai vir depois, em nome de Jesus. Vamos orar por esse mês de janeiro. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pela existência dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Marcos André, por sua esposa, por sua família, por tudo que tem sido através deles plantado, servido, semeado nessa igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti esse mês, esse primeiro mês do ano, Senhor. Esse mês, Senhor, que muitas pessoas se desligam de tantas as coisas, porque é um mês que se tem tido como um mês de férias. Mas os Teus planos não tiram férias. Os Teus projetos não tiram férias. Os Teus anjos não tiram férias. Deus, nós consagramos a Ti esse mês de janeiro. E declaramos, Senhor, que venha sobre esta igreja, que venha sobre estas famílias que compõem essa igreja, uma nova unção, uma unção renovada. Senhor, que o Teu Espírito Santo os desafie a servir, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar elogio, porque eles vão servir sabendo que estão fazendo isso para o Senhor. E aquilo que nós fazemos para o Senhor não é esquecido.
Pai, que esse mês de janeiro seja o início de conquistas, de vitórias. Seja, Senhor, o início de novas estratégias do Senhor. Seja o início, Senhor, de uma unção e de poder do Espírito renovados sobre a Tua igreja, para que eles possam cumprir aquilo pelo qual o Senhor os chamou para servir, para que na vida deles o Teu nome seja glorificado, para que quando, Senhor, as pessoas olharem para eles, não vejam a eles, mas vejam o Teu poder neles, vejam neles a imagem do Senhor Jesus, e rendam a Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a adoração. Espírito Santo, eu quero Te pedir, sela no coração deles a Tua palavra. Continua ministrando a eles, Senhor, a Tua palavra. Traz sonhos proféticos. Fala, Senhor, a eles, para que eles estejam firmados nesse desafio de servir. Nós declaramos que é Tua toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a adoração. E declaramos sobre esta igreja a Tua bênção, no nome santo e glorioso de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Igreja, que Jesus te abençoe. E não se esqueça, o Senhor espera que você sirva. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Enquanto o pastor ministrava, duas coisas vieram muito forte ao meu coração, a partir do que ele ministrava. A primeira delas é que certamente tem tantas pessoas aqui vivendo situações tão difíceis na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, como patrão, como empregado, na sua igreja, com seu pastor. E aí Deus ministrava no meu coração que Ele trouxe o pastor Hélio aqui para nos lembrar de uma coisa muito importante, que antes de sermos pais, mães, filhos, empregados, patrões, nós somos servos. E essa essência precisa ser resgatada em nossos corações. E a segunda coisa muito importante, quando o pastor abriu o texto e leu o texto, eu pensei, o que ele vai tirar desse texto? Jesus amado. Simples, não é? E é exatamente isso que o Senhor ministrava no meu coração. Deus nos chama a resgatar aquela simplicidade que talvez a gente perdeu ao longo do tempo. A gente começou a pensar demais, questionar demais, achar demais, especular demais, e aí a gente se tornou pensador e parou de servir. Então volte à essência do serviço. Então hoje nós abençoamos o mês de e amanhã vamos abençoar o mês de. Então olha para quem está perto de você e fala assim: te vejo em fevereiro.